oramos. Então vamos orar aí para iniciar. Pai, mais uma vez na tua presença, Pai, nós nos encontramos, meu Deus, e te agradecemos por essa oportunidade, meu Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, para que nós possamos trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja passar para nós, Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Senhor, nós te agradecemos porque existem pessoas preocupadas, meu Senhor, por trazer para nós a Tua palavra, para nos ensinar, Senhor, o que o Senhor quer passar para os nossos corações, Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela disponibilidade do Teu povo, Senhor, pela disponibilidade da nossa liderança, Senhor, que eles têm o desejo no coração de nos colocarmos a paz, Senhor, de tudo a respeito de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, abençoa cada um aqui presente, Senhor, cada família aqui representada, meu Deus, aqueles, Senhor, que ainda não conseguiram chegar, Senhor, que Tu traga na Tua santa paz, aqueles que não poderão, Senhor, que Tu abençoe da mesma maneira, Pai, toque no coração de cada um, para que sintam a cada dia, Senhor, o desejo de Te seguir, de Te servir, Senhor, e Te conhecer mais da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos por tudo, amém e amém. Bom, então, como eu estava falando, nosso tema de hoje, dentro do que nós estamos falando sobre a pós-modernidade, então, nós temos o tema aqui, a sexualidade e a pós-modernidade. O nosso tema, ele vem trazer um exemplo aqui, dentro da Bíblia, no livro de 2 Samuel, o texto base está aqui em 2 Samuel 13, 19, mas todo o contexto vem desde 2 Samuel 13, do 1 ao 19, né? E o texto fala assim: Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Aqui nós conseguimos ver no texto, isso a gente lendo e entendendo todo o contexto, aconteceu algo que deixou Tamar totalmente envergonhada, né? Tamar é uma das filhas de Davi, e esse desenrolar da história acontece dentro da família ali, mas o que o texto, em geral, quer nos passar aqui é a respeito de como algumas atitudes inconsequentes pode gerar grandes problemas na vida, não só de uma pessoa, mas na vida de uma família, talvez, e de gerações, vão acontecendo problemas por conta de uma inconsequência. Então, eu vou pedir aqui os irmãos me acompanhem aí em 2 Samuel 13, do 1 ao 19. Então, aqui nós vamos ver a história que narra esse problema que aconteceu entre Amnon, filho de Davi, e a sua meia-irmã, que era irmã de Amnon por parte só de pai, né? Então, essa é a história deles, vamos lá. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe muito impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jodadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Amnon lhe disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finge que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe que permita que a sua irmã venha dar de comer. E
que gostaria que preparasse a comida e aqui mesmo o serviço, e assim você poderá vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio que vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos, sirva-me aqui no quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz coisas dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: levante-se e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta, e ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em voz alta. Nós, como eu havia falado aqui como introdução, quando nós não tomamos cuidado com as coisas que fazemos, isso aí pode se tornar uma coisa, um problema maior do que o que nós imaginávamos. E a gente vê aqui que a Bíblia ela traz para a gente experiências para que nós possamos trazer para a nossa vida, né? E a sociedade, né, que nós tentamos, que nós estamos vivendo hoje, principalmente para a juventude, né, eles tentam inverter os valores que nós aprendemos, né, que nós encontramos na palavra de Deus, né. A sociedade ela tenta nos forçar a viver segundo a direção que eles querem, né, segundo o que eles acham que eles querem nos fazer entender que é o melhor. E a juventude, principalmente, todos nós temos essa percepção, mas os jovens em especial, né, eles são bombardeados por isso, né? Na TV, na internet, né? No rádio, em coisas que ouvem, na escola, no trabalho, né? Então, a juventude, principalmente, eu creio que a sociedade em si, as pessoas em si, elas estão sempre sendo convidadas a atender os apelos, né, de sensualidade. Tudo por aí tenta nos direcionar para que venhamos a atender a esse apelo, né? E muitos têm conseguido resistir, né? As pessoas que ainda se baseiam na palavra de Deus têm conseguido se desviar desses caminhos, né? A mídia em si tenta trazer para as pessoas que isso é o único caminho, e as pessoas que estão pautadas ainda na palavra de Deus, né? Elas têm conseguido se desviar desses ataques, né? Outros, né, infelizmente, acabam caindo. E aí
cai, se levanta, e fica essa batalha, né? Tem pessoas que não têm força suficiente para abandonar o pecado, né? Acabam sofrendo por esse dano emocional. É o que nós vemos ali com o Tamar. Acontecendo essa coisa, por quê? Porque a Bíblia fala sobre a relação pré-matrimonial, o que isso vem causar. Porque a gente vê que ali Amnon ele estava se sentindo realmente tomado por uma paixão devastadora, algo que ele não podia mais ver Tamar sem sentir aquela coisa que ele achava que era a única coisa que ele via, né? Ele tinha uma cegueira por aquela pessoa, por aquele relacionamento que ele desejava, né? Ele tinha aquilo, era primeiro lugar para ele, né? E Deus não deseja essas coisas, né? Essa relação pré-matrimonial, Deus não deseja, né? Deus deseja que você escolha andar nos seus caminhos, né? Que escolha uma pessoa para compartilhar a sua vida, né? E que ambos tenham um compromisso com a moral, né? E sejam um referencial para este mundo perdido. Então, quando Jesus começa a falar ali no Sermão da Montanha a respeito do sal, né, e da luz, porque o cristão ele tem que ter um diferencial, ele tem que mostrar, como nós falamos há algumas aulas aqui, nós não temos só que querer ser diferente, mas como assim ser uma pessoa diferente? Como assim? Não é simplesmente, eu quero ser diferente, mas não ter um conteúdo para mostrar. Eu sou diferente, estou aqui afastado, não quero saber de nada. Não, nós temos que ter um conteúdo, temos que fazer uma diferença no mundo, né? Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, mostrar alguma diferença para a pessoa, no sentido que Jesus veio mostrar como levar o amor ao próximo, né? Pregar esse amor, viver esse amor, mostrar esse amor para que as pessoas possam ver uma diferença, mas uma diferença que tenha conteúdo, né? Então, Deus deseja que você escolha andar nos caminhos dele, né? Que escolha essa pessoa, uma pessoa certa para trilhar esse caminho com você, né? O jovem ele tem sempre lutado com os seus impulsos, mas não só nos tempos pós-modernos, né? Essa história que é relatada aqui em 2 Samuel, ele tem até a revista nos coloca aqui umas porcentagens aqui de coisas que umas estatísticas que vem aqui, não é nada comprovado cientificamente, mas são uns acontecimentos, né, umas estatísticas que são vivenciadas, né? Várias pessoas começam a viver isso e as porcentagens foram colocadas aqui na revista. Por exemplo, 85% dos jovens das igrejas evangélicas, eles já ficaram. Simplesmente, não vou ter um compromisso, não vou ficar. Vou ficando por aí, se der certo. Né? Então, é o tal do ficar. Nós estamos ficando. Né? 80% dos namorados praticam carícias íntimas, né? 50% já tiveram relação sexual pelo menos uma vez. 30% mantém relações sexuais. Isso aqui é a revista que está trazendo, segundo a informação aqui na revista, não tem base científica, mas tem uma base vivencial, são relatos que existem no dia a dia. Então, a revista vem trazendo isso aqui para a gente apresentar, até para a gente ter uma noção do que realmente tem acontecido. Então, 25% apresentam pensamentos homossexuais, 15% já tiveram algum contato homossexual, 5% das moças ficam grávidas, 50% das grávidas praticam aborto. Né? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, trazer uma lição assim é para que a gente também
tenha uma noção do que está acontecendo, né? Nós temos que saber em que terreno nós estamos pisando, né? E nós vemos aqui que Absalão, filho de Davi, ele tinha uma irmã muito bonita, né? E a gente lembra que Davi era o rei de Israel, né? E ele tinha uma filha muito bonita. Quando a Bíblia fala assim, muito bonita, não existe meio termo. Quando fala muito bonita, ela é muito bonita mesmo. Então, o que a lição traz aqui até esse primeiro momento quando trata essa moça bonita, a lição também está querendo nos passar que as pessoas têm que tomar cuidado como vai usar a sua beleza, né? A lição diz aqui para a gente que é muito perigoso brincar com a beleza, né? Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Não só a menina, mas o rapaz também, tomar cuidado para não brincar com o sentimento das pessoas, né? A beleza, como fala aqui na lição, tem que ser cuidado, né? Tomar cuidado com as vestimentas. Eu sei que hoje em dia é meio difícil falar sobre isso, porque alguns conceitos que eram passados na antiguidade, hoje já não se usa mais. Mas a modernidade e a pós-modernidade vem trazendo um pouco disso. Coisas que nós vivenciamos na época dos meus pais, por exemplo, para hoje já não serve muito. Mas isso é o que a sociedade quer colocar na mente da gente, quer colocar na cabeça da gente, que não importa. Eu estava até conversando com a Luciana ontem, que nós vimos uma reportagem aí, em que a justiça deu causa ganha para um estuprador, porque a justiça entendeu que as vestimentas daquela pessoa que foi estuprada não condizia com o que uma menina que se dizia direita, não, mas eu sou virgem, eu vivo com os meus pais ali, eu sou uma pessoa totalmente obediente. Então, esse argumento a justiça deixou de lado. Ela falou, não, mas a vestimenta, aí começou a olhar em perfil dessa menina no Facebook, começou a olhar em perfil em Instagram, e tudo isso condenou a menina. Claro, ela não foi condenada, mas só o que já tinha acontecido com ela já era uma condenação, e ao ver que a pessoa que fez aquilo com ela ficou livre, para ela foi um problema muito sério, porque ela passou a ser culpada por ele ter cometido o ato, né? Então, só um minutinho, Ludmila, só para eu concluir aqui esse raciocínio. Então, hoje em dia, a mídia tem passado isso para as pessoas, e as pessoas têm achado normal sair com uma vestimenta provocante demais, sair com pinturas extravagantes, o jeito de se comportar, né? Então, tudo isso agora, eu não estou dizendo que esse juiz acertou, mas esse juiz, ele colocou essas coisas contra essa menina, contra essa pessoa, e o estuprador ficou livre, porque dizia que o comportamento que ela queria mostrar para eles, ali na hora do julgamento, o comportamento que ela queria mostrar para eles era um comportamento de uma pessoa de família, mas o que eles viam na rede social dela não condizia, então deu causa ganha para o estuprador. Pode falar, Ludmila. Acho que foi o Emerson que pediu. Não, tua mão que está levantada aí. Não, fui eu que levantei a mão. Engraçado que está levantada a mão dela. Mas fala aí, irmão. Olha só, cara, eu queria pegar essa deixa aí e desculpa atrapalhar um pouquinho a tua área, mas só para a gente conversar um pouco. Primeira coisa, eu estou vendo as meninas muito caladas. A gente está com uma turma aqui basicamente de meninas e elas estão caladinhas. O que vocês falam em relação a isso, meninas? Qual o ponto de vista de vocês? Então, é porque é um
um assunto bem polêmico, é bem complicado falar sobre, porque, que nem nesse assunto aí que meu pai falou da causa aí do rapaz que violentou a menina e saiu como se nada tivesse acontecido, né? Ganhou a causa. E ganhou por conta da vestimenta da mulher. Então quer dizer que se a mulher usa um tipo de roupa, ela pode ser violentada, entendeu? Eu acho que... interromper e fazer uma pergunta, Ludmila. Você acredita que ele ganhou por causa da vestimenta dela? De fato? Não, mas foi uma das coisas que fizeram com que ele ganhasse. Boa. Foi um subterfúgio. Continua, desculpa. Era só isso mesmo. É porque é um assunto delicado, é muito delicado. A gente não vê, não é a primeira vez que a gente vê isso. Pelo menos dessa vez foi documentado, né? Mas as outras vezes a gente vê por pessoas próximas que passaram por isso, ou ouvir falar, que é sempre assim, a pessoa ela justifica o que ela faz, o homem no caso justifica o que faz porque a mulher estava com a roupa de um tipo, ou agiu de uma forma que ele achou que estava dando liberdade. Então são sempre essas coisas que acabam fazendo com que a pessoa saia ilesa, sendo que não é bem assim. Perfeito. Camille, cadê você, Camille? Oi. O que você acha disso? Achar desse negócio de estupro culposo, De que toda no caso, situação aí do falou? texto bíblico que o nosso líder Vanille está falando aí, o que você acha disso? Cara, acabei de acordar, eu não sei o que falar. Então tá bom, daqui a pouco você fala. Miriam. Na verdade, eu tive uma amiga que passou pela mesma situação, né? É complicado pra caralho, porque todo mundo ficou contra ela, achando que ela tinha sido executada. Aí, vamos quiser estudar dela, ela se mudou e hoje em dia está em outro lugar. Mas essa história toda é muito complicada, sabe? É uma coisa que pensar em cada detalhe, todo também. Caramba, nem sei o que dizer, de verdade. Deixa o teu microfone um pouquinho, tem um ventilador aí tá atrapalhando. Isso, obrigado. Né? Fala, Meira, é só pra gente poder ouvir que acho que tinha um ventilador ali atrapalhando. É verdade, é um assunto pesado. Às vezes, tipo, a gente entende, a gente tenta entender, na verdade, aqueles casos do Neymar. Não estou dizendo que pode ter acontecido e tudo mais, mas a gente viu o que aconteceu, né, gente? Também. Aí fica complicado quando você vê um caso assim. Você não sabe em qual lado, quem está dizendo a verdade. E para a mulher sempre pesa mais porque é mulher. E para o homem, não. E também tem aquela coisa do ser humano sempre culpar outra pessoa pelo erro dele. Só isso, gente. Caramba. Obrigado, Miriam. Então, Vanilton, eu só queria te deixar na fogueira mesmo, Vanilton. Um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer nessas horas é que, assim, a gente cresceu, viveu e provavelmente a gente vai morrer ainda, a nossa geração ainda vai morrer na sociedade machista. Hoje, o machismo não é tão imperante quanto era, tá? Mas hoje quem manda mais é o dinheiro e o poder. Tá? O machismo hoje ele não foi substituído por uma igualdade, ainda não. Um dia vai ser, até muito embora já se tenha melhorado, muito embora as coisas tenham sido abreviadas, mas o machismo foi substituído pelo poder. E foi assim, né? O poder sempre venceu muito. É importante lembrar duas coisas. O Vanilton citou um caso muito importante que o juiz apelou pela decência da mulher. Olha só,
Vocês, meninas, Ivanildo fala muito bem disso, que o Ivanildo é pai de menina, né? Eu não tenho essa experiência, quem sabe talvez um dia. Sai daí, Bela! Desculpa, gente. Eu não sou pai de menina, minha única menina é a cadela aqui, que sempre me dá trabalho aqui, ó. Mas eu não tive esse privilégio, mas olha só, a sociedade, ela tira proveito de tudo que ela puder tirar, tá? Esse caso é um exemplo típico, onde a vestimenta da garota serviu como álibi. Na verdade, a gente sabe na prática que ela foi condenada porque o cara que estava sendo acusado tinha poder aquisitivo maior do que ela. Isso é fato. Aí paga melhor advogado, entra dinheiro, entra uma série de coisas. Tudo isso vai sempre ser levado em conta. Mas vamos nos ater no caso da Bíblia lá. Qual era a vestimenta de Tamar? Quem prestou atenção nesse detalhe? Exatamente. Um de cada vez. Qual era a vestimenta de Tamar? Um de cada vez sem briga. Uma túnica. Acho que é uma túnica, ou não? Era uma túnica. Qual a descrição que dá sobre a túnica? Vocês não se ligaram, então eu vou falar. Olha só, a Bíblia fala, e o Vanilton leu aí pra gente, era uma túnica longa. Ou seja... Oi? Tudo longo, né? Era uma roupa longa. Ou seja, a gente vê aí um típico caso de um reizinho, de um senhorzinho que ele achava que ele era superior e que ele podia fazer o que queria. Notem bem que tem os detalhes que são muito marcantes nesse caso. Ele cria toda uma situação para estar sozinho com ela. Se você prestar atenção nos detalhes, quando ele se refere com um primo, que diz a Bíblia que é o filho do irmão de Davi, seria um primo, e mesmo que não fosse irmão de sangue, alguém muito chegado, mas enfim, quando ele se refere ao rapaz, eu estou perdidamente apaixonado pela irmã do meu irmão. Ele nem fala que é irmã dele, ele se refere à irmã do meu irmão Absalão, tá? Só que quando ele vai falar com o pai, cheio de malícia e maldade, ele não fala, pede para a irmã do meu irmão. Não, ele já fala assim, ó, pede para minha irmã vir até a mim. Ou seja, já está tudo maquiavélico, encobrindo a maldade, encobrindo os traços dele. Quando ele se aproxima dela, que ela o confronta, na verdade, ela fala assim, não faça isso comigo, porque você vai te trazer desgraça para você e para mim. Conversa com meu pai que a gente pode se casar. O fato importante que eu queria chamar a atenção é que, assim, o que falta muito na nossa sociedade, às vezes no nosso meio, é um diálogo aberto sobre muita coisa. Falta sentar e conversar. Falta falar sobre prazeres, falta falar sobre princípios, falta falar sobre ética. E quando se fala de um modo muito imperativo, não se conversa, entendeu? Geralmente, quando se fala sobre isso, se traz questões, se coloca na mesa e pronto. Então, por isso que eu cutuquei vocês, meninas, porque principalmente vocês, que são a maioria no nosso meio, não só na sala de aula, mas no mundo, no geral aqui no Brasil, é a média de 9 a 11 mulheres para cada homem. Esses assuntos têm que entrar em pauta. Vocês têm que conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Porque o que mais tem feito falta na nossa sociedade é a conversa. E essa menina chegou até o irmão e ela conversou com ele e ainda assim ele usou da força para fazer o que fez. E logo depois bateu o arrependimento, porque ele fez uma coisa que a parceira dele mesmo reprovava. Então ele fez uma coisa à força e depois ele já não quis mais, já estava... Sabe aquele tipo de caso que eu faço o que eu quero e depois, não deu. E o que falta é entender também para muitas pessoas que existem consequências. Então, o Vanilton puxou um assunto muito interessante. Não é mais questão de certo ou errado. Não é mais questão de que se pode ou se não pode. Vocês, meninas, têm que prezar pela sua honra, pela sua postura, e não só pelo que você é capaz ou pelo que você deseja, porque o mundo é mau. O mundo é perverso. E coisas como essa, depois que acontece, não tem como remediar. Não tem como
deixar intacto uma cristaleira quebrada. Quebrou, já era. Você pode até tentar colar, mas nunca mais vai ser a mesma. Então a gente vive numa sociedade em que falta conversa e o ser humano é mau, o ser humano é perverso. Você vê que aquele rapaz ali, ele cria toda uma expectativa, ele cria toda uma situação para tirar proveito da sua posição. E quando ele não consegue naturalmente, ele inventa uma mentira, chama o pai e olha, isso é novidade? Não, o Vanilton contou um caso aí que aconteceu agora. A gente viu há pouco tempo também numa boate aí que uma menina foi para trabalhar e foi violentada. Enfim, a gente está cercado de situações que são comprometedoras. Dá hoje para você falar de uma situação que está certo e quem está errado? Não, não dá. Depois que acontece, aconteceu. Por isso que é importante saber onde a gente fica, com quem a gente vai e ter muito zelo, porque esse exemplo é terrível. Por que é terrível? Porque a menina, ela estava ali a mundo do pai dela. Foi o próprio Davi que falou, ó, vai lá cuidar do teu irmão. Ela estava ali inocente e passou por uma situação terrível. E aí volta a dizer, o mundo é justo? Não, infelizmente o mundo não é justo. Então, vocês, moças, com toda a força que vocês têm, ideologicamente, fisicamente, acaba sendo mais fraco, não tem jeito. Raramente, fisicamente, uma mulher é mais forte que um homem. Então, tenham cuidado com quem andam, onde andam, com quem falam, como se veste, como se porta. Porque tem gente que é maldade, e às vezes não é por vocês. São circunstâncias em volta que não são boas. Desculpa, Vanilton. Toda palavra foi de novo. Me perdoa. Nada, meu irmão. É sempre bom que a gente vai aprendendo também, né? A contribuição é sempre válida. Então, dentro disso que nós já debatemos até agora, que nós já vimos até agora, cabe uma pergunta, né? Mas como o próprio pastor Emerson já falou aí, o que tinha Tamar que fez a Amnon se sentir perdidamente apaixonado por ela, né? E aí é onde entra essa chamada de atenção que o pastor Emerson fez, para que as pessoas vejam como estão se comportando, vejam como estão se falando, né? O que tinha ali para Tamar fazer com que Amnon tivesse essa coisa meio que súbita, assim, aquela coisa assim que ele escrevia o nome dela o dia todo, ele não pensava em outra coisa, né? Ele cantava, estou apaixonado, então cantava um monte de coisa desse tipo, porque tinha algo que chamava atenção, mas é o que o pastor Emerson havia dito, ele tinha na mente dele de que ele podia tudo, né? Ele era o filho do rei. Só que o que estava acontecendo também era algo interno, era algo ali na família. Se fosse por fora da família ali, eu acho que seria até para ele até mais fácil. Mas o que estava acontecendo ali era algo interno, né? Então, as coisas que poderiam ter de padrão em Tamar ela tinha uma beleza física, né? Tinha um alto padrão de beleza interior, né? Um alto padrão moral, porque ela era virgem. Então, isso era uma coisa que chamava muita atenção e era uma pessoa difícil, né? Parecia que era impossível para ele. Então, aquilo ali, né? Tem homens que são estimulados por esses desafios, né? Um desafio que ele vê à frente dele, como esse aí, né? E como sempre, né, tem aquele desejo, aquela coisa da conquista, né? Imagina, uma moça virgem, né? Difícil, né? E isso se tornava um grande troféu, né? Para um homem no padrão dele ali, né? Especial ali para Amnon. Então, aquilo para ele era um troféu. Mas nós temos que tomar cuidado também com os conselhos, né? Que as pessoas, como o pastor Emerson falou, aqui nós vemos uma pessoa dar um conselho para Amnon, que foi o primo dele, mas as meninas também, vocês veem que acontecem muitas das vezes,
as meninas se confessam para outras meninas, são melhores amigas, né? Nós ouvimos falar muito sobre isso, melhores amigas, na parte do homem, meu melhor amigo, e aí começam a contar todos os segredos, todas as coisas, e pedem conselhos, e às vezes aquela pessoa dá um conselho, né? Um conselho astuto. Nós vemos aqui no versículo 3, de Samuel 13, no 3, ele diz assim: mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmã de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, né? Então, existem, né, uma pessoa astuta sempre por perto da gente, né? Tem uma pessoa que se acha, né? Eu sou esperto, sou malandro, né? E tem sempre uma solução, né? Quando surge uma dívida, assim, ou problema na vida, né? na sua vida, na minha vida, tem sempre aquela pessoa astuta que tem sempre a solução, né? Ele aparece com os conselhos, né? Tipo assim, daqueles conselhos infalíveis, conselhos que nunca falham, né? E eles estão sempre por perto, né? Para falar assim, tipo o que aconteceu com ele, com Aminon ali. Pô, você é homem ou não é? Né? Você é homem ou não é? E em alguns casos, né, para os meninos ali, não tem problema nenhum, porque aí as pessoas às vezes vêm com aquele conselho assim do pai. Um menino, por exemplo, vem com o conselho do pai assim: não, ó, se acontecer isso, ó, você pode engravidar a menina, pode acontecer isso, aquilo. E aí o cara surge com o amigo, né, o astuto, ele chega: não, mas tem camisinha para isso, é só usar e acabou, não tem problema. O que acontece muito é que falar sobre essas coisas, como o pastor Emerson acabou de falar ali, existe um pouco assim de dedo para falar, porque a gente não tem essa, como é que eu vou dizer? A gente não fala sobre isso, a gente deixa de lado. Sempre que surge uma conversa sobre isso, a gente joga na mesa, como disse o pastor, e simplesmente deixa que as pessoas se virem. Então, nós temos que conversar um pouco mais sobre isso. Tanto para o menino dentro da igreja, para o rapaz dentro da igreja, para o jovem, quanto para a jovem. Porque, senão, as pessoas ficam... Eu estava ouvindo, até para preparar essa lição aqui, eu estava ouvindo uma palestra que houve em 2011 a respeito disso, onde a palestrante falava o seguinte: tem gente que não quer tocar no assunto e simplesmente fala para o jovem e para a jovem que estão namorando dentro da igreja, e eles falam assim: olha, não pode fazer isso aqui. Não pode fazer isso aqui porque Deus castiga, porque não pode, é proibido. E aí a pessoa namora, faz uma série de coisas por fora, mas entre eles não conversam sobre nada daquilo mais, nem se tocam sequer. Isso acontecia há algum tempo, hoje não está muito mais assim, mas eles sequer falam sobre qualquer assunto relacionado à sexualidade, e acontece os dias de casarem, e chega no dia da lua de mel ali, eles vão fazer o que eles juntos? Se eles nunca tocaram no assunto, nunca conversaram sobre isso, vão chegar, vão fazer o quê? Vão fazer uma vigília, né? Então, acontece muito isso, que as pessoas proíbem, jogam na mesa, falam assim: como você até toca no assunto, mas não há uma conversa a fundo sobre isso. E às vezes as pessoas ficam realmente sem a coragem de falar, como o pastor Emerson falou aí. Temos que nos preocupar, sim, principalmente porque ainda existe uma sociedade machista. Nós temos que nos preocupar, por exemplo, as meninas com suas vestimentas, os meninos quando estão num relacionamento, principalmente as pessoas, poxa, eu tenho uma beleza, uma certa beleza, e tomar cuidado, porque existem sentimentos do outro lado, né? As pessoas têm que ter aqueles cuidados, aqueles valores morais, elas têm que ter, né? Como o pastor Emerson falou aí, né? E o astuto, ele disse, olha o que o primo de Aminon falou para ele, ó: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitar, diga-lhe: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer,
que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão, né? E o que Aminon fez? Ele seguiu os conselhos, ele fez exatamente, né? Exatamente o que o seu primo havia dito, né? Então, uma coisa que nós estamos, no caso, aconteceu ali, foi brecha que foi dada também. Tamar nunca deveria ter ficado sozinha com ele, né? Aconteceu ali, se ela tivesse prevendo algo, talvez ela, como o pastor Emerson falou também, ela foi cumprindo algo que o pai tinha pedido. Então, dentro, né, da família, não tinha problema nenhum, né? E ali, nós vemos ali o resultado de uma relação pré-matrimonial, né? Se a gente observar no versículo 12 e 13, né, acontece uma relação pré-matrimonial, né, entre esses dois jovens, né? E ali existe uma confusão entre eles, porque Aminon, ele chegou a ficar doente, achando que aquilo era amor, mas não, era uma atração física que tinha, que a gente, lendo um pouco mais para frente, ali, vê que ele sentiu aversão ao que tinha acontecido, ao que ele mesmo fez, e passou, a Bíblia narra ali que ele sentiu aversão a ela, sentiu nojo, não queria mais ver ela perto dele, né? Então, aquela confusão que às vezes acontece também na nossa juventude, no namoro, que a pessoa fica aquilo tudo sem controle nenhum, quando vem, caramba, não é nada daquilo, a pessoa se sente frustrada com o que tinha tudo, aquela expectativa, e de repente não foi. Então, a pessoa tem que tomar cuidado com isso, tem que ter um autocontrole sobre isso. Eu sei que é muito difícil se falar, mas tem até umas dicas aqui na lição que falam a respeito, tipo assim, não force, né? A relação sexual pré-matrimonial é um ato de egoísmo e de violência contra as emoções e os sentimentos de um ser humano, porque no caso ali, Aminon só pensou nele, ele não pensou que existia uma outra pessoa no relacionamento. Ela queria, né? Ele não pensou nisso, não houve um acordo sobre isso, né? E o texto fala assim: por que não se faz uma coisa dessas em Israel? E nem no Brasil, em lugar nenhum se faz uma coisa dessa, né? Nós não temos que achar que isso é uma coisa normal, né? Porque ali é um caso claro de estupro, né? E isso seria um pecado, porque isso já tinha nas leis deixadas por Deus para Moisés passar para o povo, algo sobre isso, falava claramente sobre isso. Então foi um crime cometido ali, foi um pecado cometido ali por Aminon, né? Então a novela, né, as séries de TV colocam muito sobre isso aqui como uma coisa normal, né? Passam para a cabeça do jovem que isso é uma coisa normal, mas não, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Continua sendo pecado, não vem, a pessoa não precisa falar, não, mas nós estamos vivendo no século tal, isso é normal, principalmente com o jovem, com o poder aquisitivo, não, isso é normal. Não, tudo que ele fez ali, nós vimos com esse caso que aconteceu com essa pessoa que eu citei, que não foi nada pela vestimenta, mas o juiz tinha que ter alguma coisa para apontar, porque se fosse um caso, o juiz não pesquisa tanto para ver assim, não, isso aqui e tal, aconteceu, não, eles tentaram arrumar, eu vi do perfil dela, nada justificava a sentença que foi dada ali. Quando o Tamar fala assim, não faça essa loucura, né, numa relação sexual pré-matrimonial, perde-se a noção de realidade das consequências físicas e emocionais, né? As pessoas ali, igual como eu falei anteriormente, elas não estão nem aí, elas perdem aquela noção de que existe uma outra pessoa, né? E também tem uma outra fala aqui, né? Porque onde iria eu com a minha vergonha, né? Então, a menina, ela ficou ali com aquele problema que arrumaram para a vida dela, né? E
Tudo isso por conta da relação sexual pré-matrimonial. Trouxe culpa, trouxe vergonha. O resultado de tudo ali foi contrário ao que Deus preparou para o casamento, né? Tudo ali aconteceu de uma maneira que a pessoa, com aquele sentimento de impunidade, aquele sentimento de porque eu sou filho do rei, aquela coisa toda ali, tem aquele sentimento, e ele fugiu de tudo o que Deus tinha colocado como um padrão para o ser humano, né? Então, Aminon não quis dar ouvido ao que Tamar dizia, e pelo contrário, ele sendo mais forte do que ela, forçou e teve relação sexual com ela. No 15 diz assim, pois Aminon sentiu por ela agora, depois de tudo, Aminon sentiu nojo, depois que conseguiu o que queria. Então, aquela coisa platônica, aquilo tudo aquele desejo, aquela coisa que ele não passava um dia sem pensar nela, aquilo foi tudo embora, porque ele agiu sem pensar, agiu pela emoção, agiu pelo que ele achava, pelo que ele queria fazer, e aquela pessoa que era tratada pelo nome, pela minha paixão, pela minha irmã, tire essa pessoa daqui, tire essa mulher daqui, né? Então, ela no 16, 17, ela fala assim, não, meu irmão, por que mandar-me embora? Seria um mal maior do que o outro que você já me fez. Porém, ele não quis ouvir, chamou o moço que servia e lhe disse, ponha esta mulher para fora. Acabou. Aquele encanto que tinha, aquela bela mulher já não existe, mas é esta mulher, como se fosse qualquer uma outra, né? Então, a beleza se perdeu, a virgindade acabou, e a difícil agora, né? Aquela mulher que tinha todos os encantos para ele, agora é chamado de esta mulher, bota esta mulher para fora, né? Nós temos algumas afirmativas aqui, e eu gostaria de fazer uma pergunta rápida aí para cada uma, assim. Existe uma frase que é usada muito por aí, os homens têm mais necessidades sexuais que as mulheres, né? O que vocês acham dessa frase, assim? Eu gostaria que as meninas comentassem aí. Nós só temos aqui para comentar, né, as meninas também, mas depois eu e o Emerson, nós podemos colocar também o nosso ponto de vista como os meninos aqui da sala. Mas o que vocês acham dessa frase, assim, os homens têm mais necessidades sexuais que as mulheres? Camille, o que você acha disso? Oi, eu acho errado, né? Porque um relacionamento constituído por duas pessoas, assim como uma relação sexual, o toque, o carinho. Então, ter esse pensamento é muito retrógrado mesmo, porque uma relação é constituída por mais de uma pessoa, por duas, né? Boa resposta, Camille. Miriam, o que você acha dessa frase? Miriam. Bom, enquanto a Miriam não responde, Ludmila, o que você acha dessa frase, Ludmila? Os homens têm mais necessidades sexuais que as mulheres. Eu acho que é real. Não só acho, como realmente acontece, porque cientificamente, né? Os homens realmente têm mais necessidades, conseguem se controlar menos, conseguem se conter menos, pensam mais sobre isso do que as mulheres. As mulheres não ficam tão focadas nesse ponto. Já os homens é diferente. Tem uma justificativa científica, eu não lembro. Eu cheguei até a estudar sobre isso, mas não me recordo o motivo agora. É isso. Miriam, tá pronta aí? Sim, agora eu tô. É porque esse aqui não tem microfone, aí fica estranho para falar depois. Tá. Então, como a Ludmila disse... o quê? Pode falar. Não, a pergunta é essa mesmo. Os homens têm mais necessidades sexuais que as mulheres. O que você acha dessa frase? Eu concordo com a Ludmila. Na verdade, de certa forma, eles têm. Até porque, tipo, se a gente for parar para analisar a forma de pensar do homem, ele sente, assim, qualquer
a palavra. Eles se sentem... vamos dizer... caramba, achei que eu tô me enrolando aqui. Desculpa. É que é um assunto complicado de se dizer assim. Não, mas... Então, eu acho que eles acabam, tipo assim, se sentindo... Gente, desculpa. É que eu tô nervosa falar um assunto assim com vocês. Não, mas ó, fica à vontade, como o pastor Emerson tinha falado. Nós temos que tocar no assunto, porque eu até assistindo a uma palestra, igual eu te falei, eu comecei a falar aqui, a palestrante, uma mulher, né? Então ela falou que ela chegou na igreja e começou a falar assim, como que nós sabemos a diferença? O que mostra assim que a gente sabe que uma pessoa é do sexo masculino e a outra é do sexo feminino? Então, ela ficou um tempo para as pessoas poderem responder e as pessoas não tinham coragem de falar. Ah, não, o menino, é o pênis. Ah, a menina. Então, ficou essa coisa. E aí ela falou assim, poxa, eu comecei e falei de todas as partes do corpo humano, não estou nem falando aqueles apelidos que colocam, aqueles nomes que as pessoas colocam por aí, mas eu estou falando do nome científico, e as pessoas têm vergonha de falar. Aí eu falei, levantem a mão, e o pessoal, a mão, opa, uma parte do corpo humano, um nome científico, né, de uma das partes do... agora feche seus olhos. Então falei de outra parte, as pessoas, dobre o joelho, vamos orar. E as pessoas fizeram tudo isso, utilizaram tudo. Mas quando eu falei em uma outra parte do corpo humano também, que é comum, as pessoas não tiveram a coragem de falar sobre isso. Então, a gente tem que realmente, sim, começar a falar sobre isso, porque senão as pessoas ficam totalmente perdidas com tudo que é falado. Então, uma hora a gente tem que falar. Então, a gente entende perfeitamente que ainda é difícil, mas fica à vontade. Nós estamos aqui sabendo dessa dificuldade que tem, nós não somos assim, diferentes, estamos passando pelo mesmo período, mas vamos passar juntos. Vamos passar e tentar achar um denominador comum para isso tudo, juntos. Então, pode ficar à vontade, Miriam, pode falar. Tá bem. Então, como a Ludmila disse, é uma coisa natural do homem. Ai, caramba, esqueci a palavra. Alguém me lembra aqui? Então, é uma coisa natural do homem. E a gente vê também que a forma que eles sentem prazer e tudo mais, imaginam e tudo mais, é completamente diferente da mulher. A gente vê aqueles casos dos homens nos ônibus, que assediam e masturbam e tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito complicada. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse negócio de que o desejo sexual para o homem, ele tem uma necessidade, né? Não vamos nem dizer desejo. O desejo, ele ficou mais aí realmente nesses pontos que vocês tocaram. O homem, ele quer aflorar mais desejo, mas a necessidade ser maior que a mulher, isso não existe. A necessidade, ela é a mesma. Deus fez o homem e a mulher com o mesmo desejo. E se essa frase acima ela fosse verdadeira, Deus não teria feito Adão e Eva. Ele teria feito Adão e várias outras mulheres, outras Evas, 3, 4 Evas. Então, Deus fez o homem e a mulher, cada um com o desejo, e isso do mesmo jeito um do outro. O desejo sexual, principalmente, é o mesmo, né? A necessidade, no caso sexual, é a mesma, tanto para o homem quanto a mulher. Então, não é verdade. Assim como existem outras frases aí, melhor ter uma experiência antes de casar do que falhar na hora. Isso aí é uma mentira. Nada melhor do que o casal se descobrir com as bênçãos de Deus. Então, esse negócio de o casal também não pode falar sobre isso ou aquilo, isso não é uma coisa boa. Porque depois fica naquele problema também que a pessoa nunca teve uma intimidade.
qualquer para falar sobre os assuntos, e aí chega na hora da lua de mel ali, eles não têm muito o que fazer. Então, essa frase aí, melhor ter uma experiência antes de casar, para não falhar na hora, ou, por exemplo, quanto mais experiência na área sexual, mais maturidade, né? Isso traz até mais pecado, não é bem assim. Então, existem outras frases aí que as pessoas colocam como verdadeira, mas não é, né? As pessoas até falam assim que a carne é fraca, né? E dizem que está até na Bíblia, mas não tem essa frase na Bíblia, a carne é fraca, né? Mas se houver isso na vida da pessoa, ela deixa morrer a carne e fortalece o seu espírito, né? Então, são frases aí que as pessoas colocam e quer fazer com que o jovem, principalmente, acabe levando isso para a sua geração e achando isso como uma verdade, né? Então, nós não temos um jovem aqui, mas um menino da juventude aqui, mas isso serve para uma pessoa também, menina, que quer dar daquela malandra do pedaço, né? Igual aconteceu ali com o primo de Aminon, né? Ele se colocando como o malandrão do pedaço, ele trouxe assim, conselhos que trouxe uma desgraça para uma família. Não só nessa parte que Aminon cometeu, mas se nós lermos o texto até mais adiante, nós vemos que houve uma desgraça porque o irmão dele acaba matando ele pelo acontecido, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses conselhos de quando a gente quer se colocar como malandrão, como eu tenho a resposta para tudo e faz desse jeito aqui, que ninguém vai perceber e nós vamos acabar nos dando bem, né? Então, nós temos que lembrar dessas coisas, nós não devemos achar, tem hora que a Bíblia até diz que até uma pessoa sem conhecimento algum, ele calado se passa como sábio. Então, às vezes, quando a gente não tem o que falar, é melhor a gente ficar calado, que aquilo vai nos livrar de muita coisa, né? E para as meninas, a gente lembra que uma pequena falta de cuidado pode trazer enormes consequências. Como o pastor Emerson falou, nós temos que tomar cuidado, né? As meninas, principalmente, aí vem um problema, porque às vezes a pessoa vê aquilo como um troféu, a beleza da menina, né? Tem várias coisas que chamam a atenção, e o homem, né, quer ter isso tudo para ele como um troféu. Depois ele não está nem aí com o que ele causou, né? O pastor Emerson, que eu acho que ele quer falar alguma coisa, eu vou passar para ele aqui, para a gente já encerrar, porque olha a hora. O tempo corre, cara, ainda mais quando a gente está conversando bem. Deixa eu te interromper mais uma vez. Sobre essa questão, meninas, é muito importante vocês lembrarem de uma coisa. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo se sente diferente, ele se expressa diferente, ele se contextua de uma maneira diferente. Então, quanto ao homem sentir mais atração que a mulher, como disse nosso amado, isso é inverdade. O que acontece nisso aí? Vocês têm que entender isso, é importante vocês saberem disso. O homem é mais instintivo. O homem reage muito mais ao instinto do que à razão, no caso, em comparação à mulher. A mulher, na maioria das vezes, ela tem os seus instintos, ela tem suas atrações, mas ela trabalha muito mais com a razão. Fato é que a adolescente ela se torna mais madura primeiro do que o menino. A menina, geralmente, ela adquire maturidade mais rápido do que o menino. O menino demora mais um pouco, ele vai meninão até os 20 anos, dependendo de como for, até os 30 anos. Tem cara que a gente vê aí que chegou aos 30 e não cresceu ainda, mas é fato. Existe uma diferença aí no desenvolvimento cerebral. Isso aí está relativo ao contexto de desenvolvimento de séculos. Enfim, esse é um ponto muito importante. Então, quem é que sente mais? Os dois sentem. Mas o homem age muito mais instintivamente que a mulher. Então, sejam sábios e tirem proveito da sabedoria de vocês, tá? Outra coisa,
nunca deixem de conversar. Liliana, estava vendo você falar aí, e é verdade, é meio constrangedor a gente falar sobre esse assunto, principalmente, vamos combinar, fato é que a gente não tem muita intimidade para isso. Não, mas é um tema, no horário, numa situação, que é bom falar, que é legal falar, até mesmo para a gente exercitar essa coisa do diálogo, da conversa. Porque muita coisa acontece, muitos problemas são acarretados. Eu não estou usando você como exemplo, não, estou usando como exemplo a situação do mundo. Porque existe pouco diálogo, existe poucas situações de conversas, entendeu? Então, é muito bom falar sempre sobre isso. Porque eu vou te falar, eu tive experiências diferentes. Eu que sou mais velho, que trabalhei fora, família também já deve ter passado por isso. Eu já fui assediado por mulher. E eu sou homem e acontece com todo mundo, ainda mais nesse mundo aí que as pessoas hoje estão sofrendo uma inversão de valores. A gente está abandonando o machismo, não para dizer um mundo de igualdade, não, para passar para um feminismo, é de um extremo para o outro, que também não é legal. Nenhum extremo nunca é legal demais, nunca é legal demais. Extremo nunca é bom. Então é melhor ser comedido, é melhor você pensar e conversar. E vocês, meninas, conversem muito, tá? Uma boa pessoa para vocês conversarem, a primeira pessoa mais importante é a mãe de vocês, tá? Busquem a mãe de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que não é tabu, mas é a pessoa que mais está interessada no bem-estar de vocês. É a pessoa que mais está interessada em que vocês sejam felizes. Então, por mais que o assunto possa parecer meio tabu, meio chato, meio difícil, mas quebrem esse gelo e conversem. Tá? Às vezes a própria mãe não te dá muita essa liberdade aparente, mas ela nunca vai deixar de te ouvir. Então converse. Ah, mas eu não tenho muita liberdade de conversar com a minha mãe. Tudo bem, não quer conversar com a tua mãe? Procura uma pastora, alguém que você se identifique, alguém que você encontre apoio, mas o que é importante? Conversar. É importante sempre manter essa via de diálogo aberta e conversar com pessoas que sejam experientes e do bem. Porque a gente viu o caso da Bíblia que ele foi conversar com um primo que era cheio de maldade, entendeu? Porque as pessoas, quando querem maldade, elas procuram maldade. Mas eu sei que vocês não querem isso. Então procuram uma pastora. Ah, eu me sinto bem melhor conversando com um homem. Não tem problema, busque seu pai e converse. Se você quer conversar com um homem, converse com seu pai. Muito cuidado com a opinião de amigo, tá? Porque amigo, ele acha que sabe das coisas. E ainda mais vocês que são mais jovens, o amigo de vocês vai ser mais jovens. Amigo, eles acham que sabe das coisas, mas no fundo, estão na mesma fase que você. Lembrar você uma coisa muito importante. Alguém que já beijou na boca uma vez não é alguém que tem experiência para falar sobre relacionamento. Falar sobre relacionamento requer maturidade. E maturidade é uma coisa que só o tempo acrescenta. Não é uma experiênciazinha ou outra, não. É o tempo. Então, procure os pais de vocês. No caso aqui que só tem menina, não está muito bem para conversar com os pais, procurem as pastoras para conversar com vocês. E façam isso de bom grado, que eu tenho certeza que elas vão estar sempre com expectativa. Às vezes até um assunto informal, mas conversem. Conversar sempre é a chave para, para mudar a coisa, para crescer, para ter maturidade. É diálogo. É com diálogo que a gente chega a algum lugar. Valeu que eu falei correndo, porque eu sei que o tempo acabou. Me perdoe, meu irmão, de te interromper tantas vezes, mas eu estou aí. Se precisar de mim, estamos juntos. Desculpa aí. Amém, meu irmão. Obrigado pela contribuição aí. A gente só aprende, né? Eu gostaria só de passar rapidamente aqui para as meninas aqui, ver se elas têm alguma coisa a acrescentar, se elas querem falar alguma coisa a mais, porque é o momento. Assim, não, ó, eu entendi, ó, eu estou com dúvida nisso, naquilo, mas eu gostaria de ver se mais alguém tem alguma coisa aí a acrescentar, se querem, se tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, né? Lembrando aqui que nós não eu citei alguns casos aqui, mas em momento algum nós estamos do lado da coisa errada, né? Nós estamos do lado do que Deus deixou para a gente como ensinamento, né? Então, nós não ficamos, nós só citamos aqui para as pessoas saibam do que está acontecendo e de que é um tema que busca algo de lá do tempo de Davi, mas que serviu para a gente usar com acontecimentos de hoje, né? Então, é só para a gente lembrar que
o tema, as coisas que aconteceram na Bíblia, como eu falei no início, como introdução, a Bíblia, ela traz experiências para a gente, para a nossa vida, né? Nós conseguimos tirar dali coisas para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para as coisas de hoje. Não é tipo assim, nós estamos lendo a Bíblia e ela só tem coisa lá para o passado. Então, gostaria de ver ali, começando pela Camille. Tem alguma coisa aí a acrescentar, Camille? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa para a gente mais sobre isso? Eu não tenho muita coisa para falar. Só que. Não tenho mesmo, não. Tenho não. Tá ótimo, então, Camille. Obrigado aí pela participação aí, pelas palavras de hoje aí. Saiba que qualquer coisa que vocês falem aqui, comentando sobre a lição, é sempre um aprendizado para a gente também, porque a gente começa a saber como vocês pensam, entendeu? Como eu falei aqui no começo, o tema, de uma forma geral, quando a gente fala em pós-modernidade, parece que vai ser uma coisa fácil de falar, e como eu falei, o tema de hoje não é fácil. A Miriam, ela mesmo colocou ali que é difícil a gente tocar no assunto, mas nós temos que passar por isso. Eu poderia hoje chegar, pular, não, vou pular essa lição aqui, porque a gente vai sempre, né, ficar assim com aquela coisa na mente, não vou falar sobre isso aqui não. Mas nós tem assunto dentro da igreja que nós temos que tratar, né? E esse é um dos assuntos que pode voltar, a gente até se reunir e falar sobre isso, não precisa nem ser numa escola dominical, mas a gente tirar até uma reunião dessas nossas aí e conversar sobre o assunto. Então, Miriam, tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente aí a respeito do que foi falado? Não. Tá ótimo, então, Miriam, obrigado. Ludmila, mais alguma coisa? Só uma coisinha, não é para tomar muito tempo, não, mas aproveitando até que na classe aqui a maioria do pessoal é menina, só para falar, gente, que nunca é culpa da mulher, tá? Só para alertar que sempre é aconselhado para a mulher, não use tal roupa, não faça tal coisa, não poste tal foto, não coloque tal foto no seu perfil do WhatsApp. Não é porque a mulher está errada, mas é como o pastor Emerson falou, o mundo é perverso, as pessoas são ruins. Não é porque a gente está errada, é porque a sociedade, o mundo, algumas pessoas, vamos colocar assim, algumas pessoas são ruins. Então, por conta dessas pessoas ruins, nós mulheres acabamos tendo que tomar um cuidado maior. Então, é só para alertar vocês e dizer que não estamos erradas. Nós nunca estamos erradas nesse quesito. Nós somos mulheres, nós não somos mais fracas, mas algumas pessoas são perversas, a ponto de termos que nos preservar mais em algumas coisas que a gente queira fazer e não podemos fazer, por conta dessas certas pessoas. Então, é só isso. E só isso. Bom, então, na deixa com essas palavras da Ludmila, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, uma pequena falta de cuidado pode trazer enormes consequências, né? Isso quando se trata assim de um relacionamento com o namorado ou até mesmo com um amigo próximo, como aconteceu ali com Aminon e o seu primo, né? Que aí ele ouviu o que o primo falou com a astúcia que ele tinha, né? E lembrar de que nada vale minutos de prazer que possam trazer consequências para toda a vida, né? Então, como a Ludmila falou ali, existem pessoas que são más, né? E nós não podemos dar brecha para essas pessoas. Bom, muito obrigado aí pela presença de todos. O tema realmente é isso aí, o tema não é fácil, mas uma hora nós temos que falar sobre vários temas dentro da igreja, e esse é um que chegou hoje aí. Eu sei que nós falamos bem a respeito de tudo que foi proposto aqui, mas sempre fica assim aquele gostinho de quero mais, de que a gente tem que falar, e se não, se a gente só falou por aqui, botou uma pedra por cima, acabou. Aí não
não serve muito para a vida. Então, é um tema que a gente tem que comentar sempre, sim, e quem sabe nós podemos trazer esse tema à tona aí de novo. Aí, né? Então, vamos orar aqui para terminar. À noite nós temos o nosso culto, né? Sem ser sábado que vem, o outro nós temos a nossa rede, mas aí nós vamos lembrando aí para frente. Pai, mais uma vez, meu Senhor, na Tua presença, nós nos encontramos, Senhor, agora para te agradecer, Pai, por esta oportunidade que nós tivemos de estar reunidos aqui na Tua presença, meu Deus, e te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra que foi dita aqui, Senhor, por cada leitura que foi feita aqui, meu Senhor, e, Senhor, principalmente pelo nosso entendimento, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, muito obrigado, Senhor, nos despeça na Tua santa paz, Senhor, fique conosco neste domingo, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente à noite no nosso culto, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém e amém. Gente,